Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite é muito interessante. A sociedade e os deveres tributários em meio ao caos. Para falar sobre esse importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Ari Queiroz, advogado, juiz aposentado e professor constitucionalista. O Dr. Danilo Orcida, advogado tributarista. E o Dr. Paulo Sérgio, presidente do Sindifisco de Goiás, o Sindicato dos Fiscais. Bom, eu vou começar aqui com o Dr. Ari Queiroz. Dr. Ari Queiroz, imposto, como o próprio nome diz, é uma imposição. Você não tem assim, você pode pagar o imposto ou não, não é? Então é uma imposição. E ninguém gosta de pagar. Se a gente puder não pagar, a gente não paga. Essa concepção do brasileiro, não é? Ela está certa? Boa noite amigos, boa noite telespectadores. Eu sempre falo exatamente isso. Se fosse bom pagar imposto, o nome era posto, era dado, era emprestado, era entregue. Na verdade, ele é ruim, por isso que o nome é imposto, é uma imposição. E o conceito mesmo, o conceito jurídico, o conceito legal, é de uma obrigação criada por lei, de caráter compulsório, em dinheiro, que não constitui, que não seja pena. Multa não é tributo, por exemplo, não é imposto. Você tem a obrigação de pagar também, mas em razão de uma ilicitude que você comete. O imposto não, você paga para alimentar os cofres públicos, esperando o quê? Que reverta para a sociedade mesmo. No geral, mais ou menos essa é a ideia de imposto. Né? Se bem que o sistema tributário nosso, os colegas vão completar melhor do que eu, não é formado apenas por imposto. Imposto é uma das espécies dos diversos tributos que nós temos no sistema brasileiro. É uma árvore bem cheia de galhos, muito intrincada. Né? Nós podemos falar de forma mais aprofundada daqui a pouquinho. Perfeitamente. Bom, doutor Danilo Orcida, alguém vai preso por não pagar imposto? Olha, preso não, mas nós temos algumas incoerências no nosso sistema tributário. Primeiro, é preciso saber que nós temos um princípio constitucional que é o princípio do não confisco, que é a ideia que proíbe o Estado, coloca um freio nesta atuação estatal, nesta atuação coercitiva, de modo que assegure uma garantia ao contribuinte. Agora, é preciso perceber que existem distorções na nossa legislação, o que tecnicamente nós chamamos de antinomia, que são conflitos de normas. E aí eu vou chamar a atenção para a blitz do IPVA, que é um exemplo mais lúcido sobre essa questão de apreensão, porque é o que afeta o contribuinte no dia a dia. Nós temos uma permissividade no Código de Trânsito brasileiro que permite a apreensão do veículo caso o condutor conduza este veículo sem o licenciamento. O fato é que aqui no Brasil, boa parte dos estados condicionam o pagamento da taxa de licenciamento, aí já fazendo cor à fala do doutor Ari, taxa é uma das espécies, né? Uma das 5 espécies de tributos que nós temos no Brasil. Então, os estados atrelam o pagamento dessa taxa ao pagamento do IPVA. Então, por consequência, se esse condutor está sem o documento chamado verdinho, o licenciamento do seu veículo, certamente ele não pagou o IPVA. E, por consequência, nós vemos aí as chamadas blitz do IPVA que apreendem veículos, que fazem atos, né, que no meu sentido são atos que ultrapassam e muito, que violam e muito princípios e garantias asseguradas ao contribuinte. Bom, Paulo Sérgio, infelizmente, décadas, os empresários, as pessoas, mesmo pequenas, pessoas que trabalham com pequenos negócios, médios, eles falam que só tem uma coisa que dá mais birra do que um fiscal. É um carro cheio de fiscais. Então, você que é presidente do Sindifisco, os fiscais não são figuras bem-vindas, não é? Ou, melhor dizendo, até um tempo atrás não eram. Já está havendo uma nova leva de fiscais que chegam para
ordenarem para não só multar o cidadão, mas para explicar para o cidadão o que ele está fazendo errado, porque às vezes, como a malha de impostos no Brasil é um negócio tão confuso que o sujeito pode não querer sonegar e de repente ele se vê, ou querer fazer algo errado, está fazendo algo errado. Está mudando essa coisa dos fiscais? Quer dizer, eles estão sendo um pouco mais proativos, ao invés de ficar só multando o cidadão ou não? Rosenval, boa noite. Obrigado pelo convite, doutor Ari, doutor Danilo. É muito bom essa pergunta porque a gente consegue posicionar bem a figura do auditor fiscal, né? Infelizmente, historicamente, essa é a imagem que foi deixada, né, que foi disseminada do fiscal ser aquela posição policialesca, truculência, né? Mas, na verdade, é um equívoco, até porque o auto de infração, digamos assim, não é a ferramenta de trabalho de um auditor fiscal. Ela não deveria, pelo menos, ser a principal ferramenta de trabalho. Porque na administração tributária, o auditor ele atua na orientação tributária, na formulação de normas, né, na consulta, emitindo pareceres, né, tentando melhorar de forma a regulamentar melhor as leis tributárias para um melhor entendimento do contribuinte. Então, o auditor fiscal, ele, de forma preventiva, digamos assim, ele procura deixar o contribuinte o máximo possível municiado e orientado para que cumpra as suas obrigações. Logicamente que como nossa a atividade do lançamento, ela é vinculada, ou seja, o auditor fiscal, quando ele chega ao ponto de aplicar a combinação, a pena, né, digamos assim, na sua atuação, no final de uma auditoria ou numa abordagem a um veículo transportando mercadoria desacobertado, né, de nota fiscal idônea ou sem nota de tudo, né, ele é obrigado a fazer e cumprir o seu papel, porque essa atividade é vinculada, mas é vinculada à lei, né? Ele está ali para aplicar a legislação tributária, né? Ele que verifica o cumprimento da legislação tributária pelo contribuinte. Então, ninguém gosta, logicamente, eu sou dono de veículo e eu não gosto quando eu recebo uma cartinha com uma multa por excesso de velocidade, né? Mas consciente de que eu descumpri uma norma vigente. Então, o trabalho do auditor fiscal ele vai além da autuação. Então, a questão é a abordagem, né? A forma como se aborda o trabalho do auditor fiscal e que a gente tem trabalhado para melhorar, né? E mostrar à sociedade o que de fato faz um auditor fiscal. Me permite um acréscimo nessa resposta brilhante do Dr. Paulo Sérgio, a quem eu tenho o prazer de cumprimentar, é que em termos de tributação, o Estado, através do fisco, pode muito, mas não pode tudo. Há limites claros, previstos tanto na Constituição, quanto na lei nacional, quanto nas leis locais, estaduais, municipais. E de vez em quando, talvez até pela complexidade desse sistema jurídico, sistema normativo, o Estado acaba ultrapassando os limites do permitido, né? Acaba tributando um fato que não pode ser tributado, porque a gente costuma dizer, professor, aqui cercado de professores, que todo fato gerador de obrigação tributária, todo fato de tributo, é claro um fato econômico, mas nem todo fato econômico é um fato gerador de tributo. Porque, por alguma razão, o Constituinte não previu na Constituição, por alguma razão o legislador não complementou. Podemos citar apenas um exemplo. Existe gente que tem grande fortuna? Tem, né? É fato gerador de imposto? É uma hipótese, mas não foi regulamentada. Eu tenho uma amargura muito grande nessa área, me sinto impotente. Tem um caso que aconteceu comigo, que às vezes pode ter acontecido com outras pessoas, mas eu vou deixar, está faltando um minuto só, eu vou deixar para perguntar depois, para ver se esse caso que aconteceu comigo serve... As consultas são pagas, Rosenval. São pagas, né? Tá certo, mas eu vou fazer aqui no ar, que às vezes serve também para uma gama maior de telespectadores. Bom, quero lembrar que o Sebron trouxe para Goiânia a mais avançada tecnologia em radioterapia para o tratamento do câncer, é o Trubin. Olha, é um show. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema. E com o Trubin você tem um tratamento
e você pode ter menos efeitos colaterais. Telefone 3265-0400. E não se esqueça que a Unimed de Goiânia atende muito bem a sua família. Eu uso a Unimed e recomendo para todos que puderem ter esse bom plano de saúde. Cuidar de você é o plano da Unimed. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo lá é pronta entrega. Endereço Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. E a Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, atende pessoas com problemas mentais e dependentes químicos. Telefone 3282-7040. Voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, falando sobre a sociedade e os deveres tributários em meio ao caos. Com os grandes mestres aqui, são bambambãs no assunto, o doutor Ari Queiroz, o doutor Danilo Orcida e o doutor Paulo Sérgio. Bom, Danilo Orcida, eu disse que tem uma amargor, o doutor Ari disse que estou fazendo consulta pública aqui, eu faço sem nenhum pudor, olha aí. Não, mas é um caso muito emblemático, porque eu fiz na Receita Federal, eu fiz um parcelamento. Na época não dava para pagar tudo de uma vez, eu fiz um parcelamento. Após eu pagar, acho que 4 parcelas de 10, ou acho que de 10 mesmo, entrou um dinheiro, falei, não, vou acertar tudo. Eu acertei toda a dívida. Ao acertar toda a dívida, a Receita Federal não registrou esse acerto. Não registrou, passou a me cobrar, dizendo que eu era inadimplente. Eu peguei toda a documentação, provando que eu tinha feito todo o pagamento de uma vez só, e a Receita Federal, eu ia participar de uma licitação, não teve como dar baixa, não deu baixa, aquele problema se persistiu. Aí, como eu ia perder a licitação, a única alternativa que o advogado encontrou foi paga de novo. E pede de volta. E pede de volta. Resultado, eu paguei de novo e estou pedindo de volta. Sabe quantos anos faz isso? Tem 6 anos. Mas aí, José,
Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre a sociedade e os deveres tributários em meio ao caos.